Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem e Costura lá no Facebook e aqui do canal no YouTube Liana Ribeiro Modelagem. Meu Instagram também está aí na tela, caso vocês queiram me seguir lá também. Então, o vídeo de hoje é a aula 3, usando o método do corte centesimal. E aí, estão animadas aí com o método? Estão gostando das aulas? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, tá? Então, não deixem de deixar aí os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões aí nos comentários, tá bom? Eu leio, eu tento ler todos e tento responder a todos, né? E às vezes até vira um vídeo. Bom, então a nossa aula de hoje é a primeira modelagem mesmo prática do método corte centesimal. Então essa primeira parte do vídeo eu quero dedicar a quem não tem o método ainda, porque vocês viram lá no título que eu falei assim no título, assista mesmo que você não tenha o método, né? Então, para quem já tem o método e quiser adiantar um pouquinho a aula, já direto já para a aula da modelagem, vocês podem adiantar aí para o minuto que está aparecendo na tela, tá? Porque esse pedacinho aqui no começo eu vou dar uma explicaçãozinha para quem não tem ainda o método, tá bom? Então, se você já tem o método, pode adiantar sem problemas, tá? A gente se vê lá na frente. Bom, e para você que não tem o método, né, que está continuando aí comigo para saber as explicações, por que eu disse que você deve assistir essa aula mesmo sem ter o método? Primeiro, porque eu acho importante para uma modelista ter conhecimento de vários métodos de modelagem diferente, que é o meu caso. Então, é a minha experiência que eu estou passando para vocês, né? Então, desde que eu me dediquei mesmo à modelagem, né, que já vai para 7 anos, já tem, né, 7 anos, já vai para quase 8 anos que eu me dedico mesmo à modelagem seriamente, eu percebi que é uma grande vantagem na nossa vida profissional conhecer vários métodos diferentes, tá? Eu conheço mesmo vários métodos, né? Às vezes até me perguntam isso, você modela com tanto método diferente, qual o método que você gosta mais? Até me perguntam isso às vezes. Mas assim, não é a questão do método que eu gosto mais, né? É o que eu vejo de melhor em cada método que eu uso. Então, assim, a minha modelagem pessoal, né? A minha pessoal é uma salada de fruta. Eu pego o que eu gosto mais em cada método e faço uma modelagem para mim, as minhas, né? Não sigo um método específico, eu pego o que eu gosto de cada um deles. Então é importantíssimo a gente conhecer. Aí você pergunta, Liana, mas como é que eu vou acompanhar a sua aula se eu não tenho método? O método corte centesimal incentiva muito o estudo da modelagem com o uso de miniaturas. Tá? Por quê? Porque eles mesmos alegam que economiza tempo, economiza papel. E para ser sincera, nem sempre você quer aquela roupa para você. Às vezes você quer aprender a técnica, né? Para você saber como é que faz aquilo ali, caso você precise fazer uma roupa com aquela técnica. Mas não necessariamente você vai querer fazer para você. Vou dar um exemplo. Mangas bufantes. Em mim não fica bom, porque eu tenho o ombro muito largo, extremamente largo para o meu manequim. Então, se eu ainda ponho uma manga bufante, gente, eu fico totalmente assim, né? Aquele triângulo de cabeça para baixo. Então, não dá. Mas eu não vou aprender a técnica de uma manga bufante? Vou, quero aprender a técnica, eu preciso saber fazer uma manga bufante, mas eu não quero fazer para mim. Então eu vou e faço na miniatura, estudo aquela técnica na miniatura. Então eu sempre achei ótima essa técnica da miniatura e o corte centesimal concorda, né? Tem esse mesmo pensamento que eu já tinha antes, né? Que a modelagem miniatura é importante. Por isso, pensando nisso, né, que a maioria das aulas eu vou fazer na modelagem em miniatura, eu preparei, né? Eu preparei as tabelas em miniatura, tá? Para vocês poderem usar. Quem não tem o material, pode entrar lá no meu blog e imprimir essas tabelas aqui que vocês podem usar na miniatura, tá? Que eu não posso compartilhar o material gratuitamente, o material do corte centesimal, né? Mas aí então, como eu também sou boa em matemática, né?
Então eu desenvolvi essas tabelas aqui, inclusive essa aqui que é a 22 nem existe no corte centesimal, é criação minha mesmo. Tá? Então eu criei essas tabelas, essas escalas aqui para vocês poderem acompanhar as aulas. E aí, caso vocês se interessem, achem interessante, aí depois se quiser fazer em tamanho natural, aí vai precisar mesmo adquirir o kit, né, do método. Mas com esse materialzinho aqui que eu preparei, esse material de apoio aqui que eu preparei para vocês, vocês conseguem acompanhar as aulas, aprender mesmo o passo a passo. E aí vocês vão sentir, vocês vão ter essa experiência de vida, né? Vocês vão ter essa experiência aí com a modelagem num método bem diferente do padrão aí que a gente vê, né, disponível nos cursos, né? Esse realmente é um método diferente. Então, vai estar lá o link na descrição do vídeo, vocês podem imprimir, né, essas escalinhas aqui que são realmente para modelagem em miniatura, tá? E aí vocês vão poder acompanhar as minhas aulas, tá? Todas as aulas vocês vão conseguir acompanhar com esse material de apoio que eu preparei para vocês, tá? Então, é um material de apoio só para quem não tem o método, mas quer conhecê-lo, tá? Então, agora a gente vai entrar aí na aula 3 propriamente dita. Vamos lá. Bom, então vamos começar, né, a nossa aula 3, que é a primeira modelagem prática aí do método, né? Quem tem o livro, quem está acompanhando aí a aula pelo livro, sabe que a primeira modelagem que tem aí é a saia alfaiate. Então, o que a gente vai incluir nessa aula? A gente vai incluir a base da saia. Eu vou dizer, olha, até aqui é a base. O que eu vou fazer a partir daqui é a interpretação da saia alfaiate, tá bom? Então, a gente vai fazer essa diferenciação. O que é a base da saia, que é a que você vai usar para qualquer outro modelo, e o que é a saia alfaiate, tá? Quem já acompanha meu canal, a saia alfaiate, ela é a saia clássica, tá? A saia clássica, vamos dizer assim, que é a saia alfaiate, tá? Então, essa eu vou fazer. Então, com o andar aí do curso, vocês vão perceber que a maioria, ou praticamente todas, né, as modelagens eu vou fazer na miniatura. Como eu falei na primeira parte do vídeo, que talvez algumas já tenham pulado, o método do corte centesimal, ele incentiva o estudo da modelagem com miniaturas. Então, nós vamos fazer as aulas, basicamente todas elas na miniatura. Mas a aula na miniatura é exatamente a mesma coisa que você vai fazer com as suas medidas, tá? E aí vocês vão escolher se vocês querem fazer na miniatura junto comigo para economizar papel, ou se vocês querem fazer mesmo no tamanho natural de vocês, tá bom? Então, vocês são livres aí para decidir se querem fazer na miniatura junto comigo, ou se vocês já querem fazer direto no tamanho natural de vocês, tá? Porque o passo a passo é igualzinho, as medidas que eu vou dar são praticamente iguais, sabe? A proporção é igual. Então, tá? Podem ficar tranquilas que vocês vão conseguir fazer com qualquer tamanho, tá? Então, essa saia alfaiate em especial, como é a primeira, né? E eu mesma quero uma saia para mim desse tipo, eu quero fazer mesmo para mostrar o resultado do caimento, né? No corpo. Então, essa saia alfaiate eu vou fazer na miniatura, em outro vídeo eu vou fazer no tamanho original, no meu tamanho natural, para vocês verem que não tem diferença, para vocês perceberem que não tem diferença, que o passo a passo vai ser exatamente o mesmo, mas vocês vão ter essa sensação, vocês vão perceber o que eu fiz na miniatura e depois o que eu fiz no tamanho natural. E vou mostrar a saia pronta. Não vou mostrar aula de costura, porque eu já tenho uma aula de costura exatamente dessa saia alfaiate, que eu chamo de saia clássica, tá? Tem já com todo o passo a passo da costura, a costura tá bem mastigadinha, tá bem facilzinho de entender. Então, dessa saia alfaiate não vai ter aula da costura, mas eu vou mostrar sim o caimento, vou mostrar o caimento dela no corpo, vou mostrar o resultado sim, tá bom?
Então, fiquem atentas aí ao canal para não perder nada. Então, eu vou mexer aí na câmera, na posição da câmera, para a gente ir para o papel e começar a fazer a nossa primeira modelagem. Bom, então vamos começar a nossa aula e vamos ver o que você vai precisar para iniciar a sua aula, tá? Então, como nós vamos fazer as miniaturas, o material, né, o livro, ele tem uma tabela aqui no final. Se você tem o livro, você vai se guiar por essa tabelinha que tem aqui no final do livro, que aqui ele fala sobre justamente esse ponto, né, de fazer as miniaturas para exercício. Então, você exercitar a sua modelagem usando miniaturas. Então, aqui vem uma tabela de sugestão para o tamanho em miniatura. Tá? Inclusive, quando eu fiz a prova, né, do treinamento de professores, eu usei só essa tabela aqui das miniaturas. Todas as modelagens que eu enviei para eles foram em miniatura. Então, você vai precisar da medida da cintura e do quadril. Então, a cintura, na tabela lá da miniatura, pede a escala 42. E para o quadril, pede a escala 56, tá bom? Então, são essas que eu vou usar para a modelagem. Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente está trabalhando com corte centesimal é que sempre tem uma medida que manda na história. Então, na saia, na calça, o que manda é o quadril, tá? O quadril é que é a medida mais volumosa nessa parte do corpo. Então, sempre é a do quadril que vai mandar. Para que eu vou usar essa menorzinha aqui da cintura? Só na hora de marcar a cintura mesmo. Porque o resto todo do passo a passo vai ser com a régua do quadril, tá? Que no meu caso aqui é a 56, tá bom? E aí, no caso, você vai usar a sua, né? Você vai usar aqui, no lugar da cintura, você vai botar a sua. No lugar do quadril, você vai botar a sua. E eu vou mostrar como. Então, no meu caso, como vocês viram lá no dia da aula de medidas, né? Que eu tirei as minhas medidas, a minha cintura deu 69. Então, como eu gosto de cintura apertada para saia e para calça, assim, bem certinha no corpo mesmo, eu faria a minha cintura no 68. E o meu quadril deu 99, já quadril eu já prefiro que não seja apertado, eu usaria a 100. Em vez de usar 99, usaria 100 para o quadril e usaria 68 para a cintura. Então, tudo que eu vou fazer com a 42, eu faço a mesma coisa com 68. Tudo que eu vou fazer com 56, eu faço a mesma coisa com a escala 100. Tá? Então, é assim que você vai trabalhar. Se você quiser fazer a miniatura, igualzinho ao que eu vou fazer, pega as duas reguinhas em miniatura. Se você quiser fazer do seu tamanho natural, pega a sua escala para a cintura e a sua escala para o quadril. Caso você não tenha o material e esteja usando o material de apoio que eu deixei disponível lá no meu blog, né? Você vai recortar a escalinha 42, vai usar ela como a cintura e vai recortar a escalinha 56 e vai usar ela como quadril, né? Só para vocês terem uma ideia, olha, tá exatamente do mesmo tamanho, ó. Tá bem no mesmo tamanho mesmo aqui, olha. Do 50 até o 0. Tá exatamente do mesmo tamanho. Vocês conseguem ver? A minha escalinha do meu material de apoio e a escala mesmo do corte centesimal, tá? Então, quem não tem o material, quem não tem o corte centesimal ainda, pode ir lá no meu blog, né? E aí recorta essas escalinhas para usar no método, ok? Para poder acompanhar as aulas. Vocês também vão precisar de alguns materiais extras, isso que nós vamos ver. Então, vocês vão precisar de uma régua,
tá? Eu sempre falo que régua é importantíssimo na modelagem, principalmente uma régua transparente e no mínimo de 40 centímetros, tá? Eu escolhi trabalhar com essa aqui de 30 porque eu tô trabalhando na miniatura. Então, na miniatura, usar uma régua muito grande não faz sentido, né? Então, essa minha aqui é de 30. Mas a de 30 para uma modelagem no tamanho natural, eu já acho pequena, tá? Então, pelo menos uma de 40 centímetros aí e transparente, que ajuda muito também na hora da modelagem. Vocês vão precisar também de um esquadro. Vocês também vão precisar de um esquadro, tá? O esquadro é muito importante na modelagem também, tá? Então tem que ter um esquadro. Se você tem o kit completo do corte centesimal, o kit completo do corte centesimal vem com uma curva francesa e um esquadro, tá? O kit completo vem. Eu não comprei o kit completo porque eu já tenho muita régua, já tenho muito esquadro, já tenho muita curva francesa, então eu optei por comprar o método mais barato, que era só mesmo o livre e as escalas, tá? Mas tem o método completo, que vem livre, escala, esquadro e curva francesa, tá bom? Porque tem que ter mesmo. Então, o meu não é do corte centesimal, porque como eu falei, eu não comprei o kit completo, porque eu já tenho muito, né? Então, mas você precisa ter um esquadro também, tá? Outro material importante, que se você comprar o kit completo vai vir, é a curva francesa, tá? A que vem no método é um outro modelo de curva francesa, mas isso não importa, tá? O importante é ter uma régua aí de curva, né? Tem vários modelos de curva francesa. Então, o que eu gosto muito é esse daqui. E se você adquirir o kit completo, né, do corte centesimal, vai vir uma curva francesa diferente dessa daqui, mas tão boa quanto, tá? Não tenho preferência em nenhuma outra. E também a fita métrica, tá? Você vai precisar da fita métrica para as medidas de altura, as medidas que não tem cálculos, né? A gente vai usar a fita métrica também. Então é isso que a gente precisa de material para essa aula. Bom, então vamos começar com a base da saia, né? Antes de fazer a interpretação da saia alfaiate. Eu vou fazer aqui uma linha de margem. Não tem medida, tá? Essa linha você pode fazer de qualquer tamanho. Eu gosto de pegar primeiro logo o papel inteiro e aí depois eu apago, caso sobre linha, né? Será que tá dando para ver aí o risco de lápis? Eu queria fazer as modelagens de lápis, por isso até também que eu tô querendo fazer em miniatura. Então, essa linha que vai ser o topo, né, do nosso retângulo. A gente vai fazer um retângulo aqui, outro retângulo aqui. Porque uma característica do corte centesimal é fazer frente e costas ao mesmo tempo. Você faz os dois ao mesmo tempo, um do lado do outro, que aí você tem certeza de que a lateral, né, que você tem que costurar frente com costas, vai casar certinho, sem problemas, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer um retângulo, no caso, dois retângulos, né? E que a largura aqui do retângulo vai ser a largura do quadril. Então, você vai pegar a sua régua do quadril, né? Que na miniatura aqui que eu tô usando é 56, mas você vai usar a sua. Você vai pegar a régua do quadril e vai marcar ela toda, do 0 até o 50, tá? Então, vou botar aqui. Tá? Tô fazendo de cabeça para baixo para mim, para ficar de frente para vocês, olha. Então, vou marcar aqui, ó, do 0 até o 50. Então, aqui na minha largura, eu tenho 50K, que são as 50 unidades do quadril. É a reguinha toda do quadril. Eu vou dar um espaço aqui entre um retângulo e outro,
eu vou dar um espaço aqui de 5 centímetros, tá? Só para visualização mesmo, tá? Vou botar aqui um espaço de 5 centímetros entre um retângulo e outro. Aí, novamente, para fazer outro retângulo, eu vou de novo marcar o meu quadril todo. Vou pegar a régua do quadril, a escala do quadril, aí vou botar o 0 aqui no fim desses 5 centímetros e vou marcar aqui até os 50. Então, novamente, eu marquei aqui 50K, ou seja, 50 unidades da escala do quadril. Então, 50, 50. Agora, em esquadro, eu vou traçar as laterais aqui dos meus retângulos. Tá? Vou traçar aqui em esquadro as laterais. Agora aqui, do outro retângulo. Eu tô fazendo 2 retângulos ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu fiz aqui. Agora eu venho pra cá. Faço aqui. Que medida que eu vou colocar nessas laterais do retângulo? O comprimento da saia que eu quero, tá? Então, o comprimento, né, eles chamam de cintura barra. Então, essa medida é a medida que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar a medida do joelho na miniatura, tá? A medida lá do joelho na miniatura é 27 centímetros. A gente está fazendo miniatura, né? Então, eu vou colocar aqui 27 centímetros. É quase até o finalzinho do meu papel, ó. Então, eu vou colocar aqui 27 centímetros de comprimento, que é o comprimento sugerido lá de miniatura, tá? E aí, vou prolongar a minha linha da lateral até esse comprimento aí que eu marquei. Você vai botar o seu, tá? E aí, em esquadro aqui, eu vou fazer a parte de baixo aqui do meu retângulo. Fazer a parte de baixo. Já vou prolongar essa linha até aqui atrás, até o outro retângulo. Já vou prolongar até lá, que eu não tenho que calcular nada de novo, tá vendo? Vou prolongar essa linha aqui da lateral até embaixo. Essa também. Vou prolongar até lá. E aí, essa daqui, eu vou prolongar até lá também. Então, agora eu vou apagar a emenda aqui. Esses 5 centímetros que eu deixei de espaço, eu vou apagar. Que aí eu vou ficar com 2 retângulos separados, né? Aqui que sobrou. Sobrou linha aqui. E sobrou linha aqui em cima também. Então, eu tenho aí os 2 retângulos formados aí para minha saia. Então, alguns detalhes que nessa aula eu vou fazer assim bem mastigadinho, tá? Que nas próximas aulas eu não vou precisar explicar tanto. Então, esse retângulo aqui é a frente. Esse daqui vai ser as costas, tá? Você marca para você não se perder, tá? Frente e costas. Aparentemente parece que aqui é o centro, né, do molde, mas não é. O centro frente e o centro das costas é nas partes de fora do retângulo, tá bom? Então, aqui, olha, aqui que é o centro frente, tá? Aqui é o centro frente e aqui é que é o centro costas, tá bom? Então, centro frente, centro costas.
Essas duas laterais aqui do retângulo é que vai ser a lateral da roupa que vai costurar uma com a outra. Por isso que a gente põe a lateral aqui no meio, porque aí a gente vai fazer tudo sempre do mesmo tamanho, dos dois lados, e aí na hora de costurar isso na roupa, vai encaixar tudo certinho, um lado com o outro, tá? Então, esse espaço aqui que eu dei aqui no meio é que é a lateral. Aqui que vai ser a lateral da roupa, tá? Aqui é o centro-frente e aqui é o centro-costas. Então, para a gente terminar o primeiro passo dessa modelagem, a gente vai acrescentar agora a nossa linha de quadril, né? Na miniatura, a linha de quadril, né, é de 12 centímetros. Claro que você vai colocar a sua, né? Então, eu vou colocar aqui. Aqui também eu não apaguei, aqui tem linha demais aqui. Então, eu vou marcar 12 centímetros com a fita métrica, que é a minha linha de quadril. 12 centímetros. E aí você pode ir marcando em tudo, ó. Vou marcar agora nas costas também, ó. 12 e 12 aqui no final. 12, tá? Marquei a linha do quadril aí. E daí eu vou traçar o mais longe que eu puder. Ó como é que adianta o trabalho. Se você tiver uma régua longa, ó, lá na sua modelagem, você vai conseguir fazer isso rapidinho, tá vendo? Pronto, então eu tenho aqui a minha linha de quadril. Tá? Então eu tenho aqui quadril, que é o K, né? Vou botar aqui também, ó, quadril, que é o símbolo K. Então, nós terminamos o primeiro passo aí, tá bom? Para quem tá usando o meu materialzinho de apoio, né? É a mesma coisa. Vai pegar, né, a escalinha do quadril e vai marcar aqui, ó, 50, 50K, 50K aqui e fazer o resto. É a mesma coisa para quem está usando o meu material de apoio. Então, terminamos o primeiro passo. Vamos agora para o passo 2, que é marcar a cintura, fazer a marcação da cintura. Então, você vai pegar, é a única hora aqui que você vai usar a reguinha da cintura, tá bom? Então, aqui na régua da cintura, que eu estou usando a escala 42 para cintura. Você vai usar a sua, claro, né? Então, eu vou marcar a cintura inteira, a reguinha, a escala inteira de cintura. O que você precisa se atentar? É que você tem que fazer essa marcação do centro da peça para a lateral. Aqui, do centro para a lateral, tá bom? Então, eu vou marcar minha cintura. Eu vou botar o 0 aqui no centro-frente e vou marcar a minha escala toda. Vou marcar até o 50. Marquei até o 50. Então, aqui eu tenho 50 de cintura, ou 50C. Vou fazer a mesma coisa aqui nas costas, olha, do centro para dentro. Vou marcar a escala toda da cintura, as 50 unidades da cintura. Tá? Então, nesse espaço aqui, eu tenho 50C, 50 unidades de cintura. Na frente, se você não quiser colocar pence, não precisa. Eu, pessoalmente, não ponho pence na frente de uma saia. Em vestidos eu ponho, mas em saia não. Então, você já poderia parar por aqui, já está marcada a pence da frente, a cintura à frente. Mas eu vou ensinar tudo colocando pence na frente também, para vocês terem a noção completa do traçado, né, da modelagem. Então, vamos agora
O passo 2 é só isso, né? Marcar a cintura. Então já está pronto o passo 2, vamos agora para o passo 3, que são as pences. Então, para colocar pences numa roupa, você tem que acrescentar a medida da pence, né? Então, como eu falei, eu já marquei a cintura, então nesse momento eu esqueço essa escala da cintura. Tiro até ela da minha visualização para não correr o risco de eu querer usar ela, tá? Então, nesse momento, você isola a escala da cintura e você vai ficar só com a escala do seu quadril. E é com ela que você vai terminar toda a sua modelagem, tá bom? Então, vamos lá, vamos acrescentar o espaço para pence aqui na cintura. Então, eles recomendam que a gente use 6 unidades do quadril, tá? A gente use 6 unidades para as pences. Então, aqui onde eu terminei a cintura, eu vou acrescentar mais 6 unidades do quadril, né? Esquece aquela escala da cintura, ela já foi embora. Ela não existe mais aqui nesse contexto. Então, você vai acrescentar aqui, olha, 6 unidades aqui do quadril. A mesma coisa aqui, né? Terminou a cintura aqui, vamos acrescentar mais 6 unidades para pence. Então, acrescentei aqui mais 6 unidades. Aí vem um ponto interessante, olha, aqui eu botei 6K, aqui eu botei só 6, tá? Isso acontece, por que eu fiz isso? Porque isso acontece no livro também. Se o número tiver assim, sem indicação nenhuma, só a quantidade de unidades, é porque a gente já entende que é a unidade da escala que manda, que é o quadril, aqui no caso, tá? Então, pode aparecer assim, com o símbolo, ou pode aparecer assim, lá no livro, sem símbolo, tá bom? É a mesma coisa. E aí, vamos fazer aqui o desenho da pence. Então, para a pence da frente, eu vou descer aqui 15 unidades, né? 15 unidades do quadril, né? Então, vou marcar aqui 15. Então, aqui eu tenho 15 unidades. Vou fazer uma linhazinha aqui em esquadro de apoio para minha pence ficar exatamente na altura certa. Bem fininha aqui, não deve nem estar dando para vocês verem. Então, eu desci 15 e vou entrar 20 unidades. Isso para qualquer escala que você estiver usando, tá bom? Então, entrei aqui 20 unidades. Então, aqui é que é o meu vértice da pence. Eu acrescentei aqui 6 unidades para pence. Então, eu tenho que fazer uma divisão aqui. Botar 3 para cada lado. Então, eu vou subir aqui uma linha agora definitiva, assim, em esquadro, né, certinha. E aí, eu tenho que colocar 3 unidades para cada lado. Então, vou botar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 unidades para cada lado. Então, aqui tem 3 e aqui tem 3. E aí, eu faço o desenho da pence normalmente, né? Então, vou fechar aqui a minha pence da frente, ela está pronta. Então, essa é a pence da frente. Agora, vamos para a pence das costas, tá? A pence das costas é um pouquinho diferente só. Aqui na frente a gente desceu 15, aqui nas costas eu vou descer 20. Aí, a das costas vai ser 20 por 20. Então, eu vou descer 20, desci 20 aqui, vou fazer a minha linhazinha de apoio, bem clarinha, para não bagunçar o molde. E eu vou entrar 20 também, desci 20 e vou entrar 20. Então, aqui é onde tem que ser a minha pence. Então, vou subir uma linha aqui definitiva em esquadro.
E aqui eu também acrescentei 6 unidades, né? Então, eu tenho que botar aqui 3 unidades para cada lado. Então, vou botar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui e aqui. Então, aqui foi 3 e aqui foi 3. E aí, eu fecho a minha pence. Fechei aqui a pence. Então, deixa eu ver se eu terminei o passo 3. Terminei. Então, o passo 3 foi a posição e o desenho da pence, né? Então, na frente, desce 15 e entra 20. E aqui desce 20 e entra 20 também, 20 por 20, tá bom? Então, esse foi o passo 3. Bom, então agora no passo 4 nós vamos fazer a curva aqui da lateral e também um anatômico aqui nas costas, tá? Então aqui na cintura costas, você vai descer 4 unidades aqui a partir da cintura. 4 unidades a partir da cintura. E nós vamos traçar uma linha dessas 4 unidades, dando uma leve curva até aqui o final da cintura, tá? Então, você vem com a curva francesa e procura uma curva suave, tá? É uma curva suave aqui. Pode até ser na mão, né? Na miniatura eu sempre acho melhor fazer essas curvas na mão, mas vou fazer aqui com a curva francesa mesmo, tá? Então, aqui a gente desceu 4 unidades e ligou até o final da cintura com uma linha curva. O método pede, antes da gente fazer, é porque eu já tenho experiência, eu já consigo fazer aqui reto sem formar bico. Mas ele dá a ideia de você fazer um esquadro aqui, bem pequenininho, tá? Para não formar bico aqui no centro costas, e aí você traça essa curva, né? É que o meu olho já é meio clínico já para isso, mas você pode fazer igual eu faço nos decotes, né? Faço um leve esquadro aqui para depois traçar a curva, então isso você faz aqui também para evitar o bico no centro costas, tá? Agora vamos fazer a curvatura da lateral, das laterais. Vou aqui para frente. Você vai traçar uma linha de apoio que vai do quadril até o final da cintura. Eu vou fazer uma linha assim bem fininha. Não precisa nem aparecer no vídeo. Eu fiz uma linha aqui bem fininha. Vou encontrar a metade dela. Então, aqui a minha tem 12 centímetros, então eu vou marcar aqui o 6. E nessa metade aqui dessa linha de apoio, eu vou sair 2 unidades. Aqui. Então, a minha curva, ela tem que pegar daqui do quadril, passar por essa saída de 2 unidades e ir até a cintura. Vamos ver se com essa curvinha mesmo eu consigo fazer isso. Que se fosse no tamanho natural, eu faria com a régua de alfaiate, sabe? Então, tenho aqui a minha curva da lateral. A mesma coisa eu vou fazer nas costas, tá? Vou fazer uma linha de apoio que vai do quadril até a cintura, bem fininha, tá? Para não bagunçar o molde. Vou encontrar a metade dela, no meu caso aqui é 6, você tem que achar da sua. Nessa metade eu vou sair aqui as 2 unidades. Então, eu tenho que fazer uma curva que venha do quadril, passe pela saída de 2 unidades e venha até o final da cintura. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui com essa régua mesmo. Mas o ideal é que você faça com uma régua de alfaiate, assim, né? Então, tem aqui a minha curva cintura quadril. Então, esse é o ponto 4, né? Fazer essas adaptações.
Para a saia alfaiate, que isso aqui é a base, né, da saia. A base da saia já está pronta. Então, essa é a base. Para a saia de alfaiate, no livro não fala, tá? Mas eu gosto de descer 1 centímetro na frente. 1 centímetro na frente. E também fazer essa curvatura aqui, tá? Também fazer uma curva do centro-frente até uma leve curva até a cintura, tá? Mas isso aí é interpretação minha, tá? No meu passo a passo de saia clássica, de saia alfaiate, eu desço 1 centímetro aqui e faço essa leve curva para a cintura, tá bom? Então, mas para a base não, para a base mantém reto aqui, ó.